Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideia sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se você curte tudo isso, se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e o tema é RPG. Hoje a gente vai seguir aqui a nossa viagem com o Áureos, os Dançarinos da Lua. Esse RPG nacional que vai misturar aí um Brasil colonial fantástico com elementos de capoeira, cultura africana e um monte de coisa interessante, beleza? Então a gente está fazendo essa série, né, justamente para ter um panorama geral do livro, do cenário, do sistema, enfim, para vocês entenderem mais ou menos qual é a pegada do Áureos. Se você está chegando agora, eu vou deixar aqui no card a nossa playlist exclusiva para você assistir a série desde o início ou rever alguma coisa, refrescar a memória antes da gente seguir viagem, beleza? Quem tá ligado no movimento e tá assistindo os vídeos aí com regularidade, sabe que hoje a gente vai começar um capítulo novo, o capítulo 5, que vai ser justamente dedicado aos orixás, né? As entidades aí que vão servir como patronos, servir como guia, né, para os áureos, né? E por conta dessa relação especial que eles têm, conceder poderes a esses que são os protegidos, né, deles. E assim, antes da gente começar, é interessante só fazer um pequeno aviso que eu comentei no início da série, né? Mas enfim, nunca é demais relembrar. Apesar de ter sido feita uma extensa pesquisa, né, segundo o próprio autor coloca no início do livro, isso aqui é um jogo. Então ele não tem a pretensão de retratar essas entidades, os orixás, com toda a sua complexidade, né, com todos os seus detalhes. Aqui muita coisa foi simplificada para se adequar a um jogo, né? Mas a tentativa sempre é apresentar esse conteúdo de uma forma que que seja ao mesmo tempo lúdica e instrutiva, tá? Então esse é o objetivo. E claro, obviamente, nenhum desrespeito a essa cultura e tal está entre os objetivos do autor, né? Pelo contrário, ele quer justamente trazer mais informações para que as pessoas tenham uma ideia geral, né, do que se trata aqui, e de repente até ir pesquisar em outras fontes. E quanto mais conhecimento, menos preconceito, beleza? Tem só um alerta que ele faz aqui que eu queria pedir licença para vocês e ler só um trechinho aqui, olha só. Invocar e acostar. Em Áureos, um orixá é uma entidade independente, onisciente e onipresente. Tentar invocar um orixá obtém sucesso apenas se e quando a entidade assim quiser. Não existe rolagem de dados para isso. No jogo, também não existe a figura do acostamento, incorporação. Recomendamos não fazer brincadeiras deste cunho por questão de respeito. Ou seja, apesar da gente estar tratando aqui de um jogo, existe por trás disso tudo aqui uma temática séria, uma religião que é importante para várias pessoas. Então, o objetivo aqui não é tornar isso uma brincadeira de mau gosto. Pelo contrário, é representar essas culturas com respeito e, através disso, passar a conhecê-las um pouco melhor, né? Então, dados esses avisos, vamos lá. Aqui nesse capítulo, a gente vai tratar basicamente da questão dos domínios, ou seja, os poderes que os orixás podem conceder para os áureos, né? E também vamos comentar aqui do tão falado número esotérico, né? Que eu já falei aqui em diversos vídeos, número esotérico. Então, o que é isso e como é que isso funciona mais ou menos aqui? E claro, a gente vai dar uma passada geral aqui pelos orixás que estão representados aqui no livro, tá? É interessante, ele coloca aqui no início do capítulo um pequeno alerta também, olha só. Existem incontáveis orixás na cultura africana. Inicialmente, 8 deles vieram ao Brasil colonial com seus filhos, por meio da fé e das orações. E aos poucos, esses orixás pioneiros foram trazendo seus irmãos, filhos e pais. Então aqui talvez tenha uma coisa interessante, porque eu lembro de ter mencionado, acho que no primeiro vídeo, por que D8, né? É um dado que normalmente a gente não utiliza muito e tal, meio difícil de conseguir. Mas aqui ele representou 8 orixás. Então, por isso, eu acho que ele escolheu o D8, né, como o dado base para o sistema, e isso também vai ter referência no tal do número esotérico. Então, segura aí que a gente vai chegar lá. Só para a gente fechar essas informações iniciais, dentre esses 8 orixás que vieram inicialmente aqui para esse Brasil colonial fantástico, 6 deles são entidades masculinas, chamadas Aborôs, e 2 são entidades femininas, as Iabás, beleza? Então vamos lá. Entrando na questão dos domínios, né, que são os poderes, como é que isso funciona basicamente em termos de jogo, tá? Os domínios, eles são caminhos, poderes, né, que os orixás vão conceder ali para os áureos como forma de bênção. Então, no início do jogo, cada jogador escolhe um domínio só, tá? A gente vai ver aqui quando chegar na parte dos orixás que eles têm vários, 2, 3, às vezes até mais. E ao longo do jogo, né, aumentando a quantidade de experiência, vamos chamar assim, aumentando o tamanho dos quilombos, como eu comentei no vídeo passado, os personagens vão tendo acesso a novos poderes, a novos domínios, tá? Em termos de mecânica, como é que isso funciona? Ele pode conceder um dado extra, tá? Ele pode, você pode trocar, né? Você dá um búzio para o narrador e por conta disso você consegue um dado extra, esse é um dos usos do domínio, tá? Os usos criativos também podem ser estimulados, tá? Nem sempre você vai precisar fazer essa troca ali, um búzios por um dado. Se você tiver alguma forma criativa de usar os domínios,
converse com o seu narrador e de repente vocês podem criar uma outra mecânica ou um outro tipo de solução. Lembrando sempre que o Aureus ele é eminentemente voltado para a questão narrativa. Então, se você tiver uma solução criativa ali, um uso criativo para o seu domínio, que não necessariamente vá requerer uso de dados, mas for uma ideia bacana, for algo que faz sentido, isso é estimulado e recomendado, beleza? E também, uma última questão em termos de sistema, geralmente quando a gente usa poderes de alguma forma, né, surgem algumas questões de, quanto tempo dura? Qual é o alcance disso aí e tal? Então o Aureus vai resolver essas questões com uma tabelinha aqui, tá? Então dependendo do resultado do seu teste no uso do poder, vai ter uma tabela aqui de quanto tempo ele vai durar e qual é o alcance do poder. Ou então, enfim, qual é o resultado final da história, beleza? Então são regras simples, são regras básicas. Como eu disse, a narrativa ela tem que se sobressair à questão das jogadas de dados, beleza? Seguindo adiante, vamos lá desmistificar o famoso número esotérico. O que é o número esotérico? Ele é um número da sorte ligado ao orixá, ou seja, cada um dos orixás vai ter um número da sorte específico, tá? Isso aí vai ter algumas repercussões mecânicas também, como eu cheguei a comentar rapidinho, acho que em outros vídeos. Então, mecânicas do número esotérico. Ela pode conceder um búzio extra para o jogador, ou seja, todo teste que você fizer que o dado sair o número esotérico, você pode ganhar um búzio. Lembrando que isso é uma regra opcional, tá? E a outra regra, você pode jogar o dado novamente e vai somar o resultado do dado ao resultado do seu teste, tá? A gente comentou desse uso especificamente na questão da fase da libertação no vídeo passado, tá? Lembrando que essa questão do número esotérico é uma regra opcional. Então você pode testar aí com o seu grupo para ver se funciona, para ver se vocês gostam ou não, beleza? E seguindo adiante aqui, a gente vai ter finalmente a lista, né, dos orixás que estão contemplados aqui no livro, começando com Ogum. Olha só, vou aproximar aqui as ilustrações. Essa parte das ilustrações, eu realmente achei que elas ficaram bem bacanas, bem bonitas, tá? Então, basicamente, cada um dos orixás vai ter uma pequena descrição aqui dele, a listagem dos domínios, né? O número esotérico e uma descrição geral de como geralmente, né? Basicamente são aqueles que são abençoados por Ogum. Então vamos lá, rapidinho, só para vocês terem uma ideia aqui da coisa. Ogum é o guerreiro, o orixá ferreiro, senhor dos metais. Ogum forja suas próprias ferramentas, tanto para agricultura como para caça e para guerra. Os domínios do Ogum: fogo, ferramentas e força. Né? Aqui, nessa parte, o livro ele vai dar alguns exemplos e vai explicar um pouquinho mais o que significa em termos de jogo, ou que tipo de habilidades cada um desses domínios vai conceder para os personagens, beleza? Aqui a gente vai ter o número esotérico, né? Que no caso do Ogum aqui vai ser o número 1, beleza? E aqui, na descrição dos filhos de Ogum, é mais ou menos o seguinte: a obstinação, que se traduz em agitação e inconformismo, é uma das suas principais características. Você sempre demonstra coragem, criatividade e perseverança para atingir os seus anseios. Ou seja, eu entendi da seguinte maneira: é como se o Ogum procurasse essas características naqueles que ele vai abençoar. Ou seja, se o seu personagem, se a maneira como você está idealizando o seu personagem bate com essa frase aqui, com essa descrição, você pode escolher o Ogum como o seu patrono, né? Em seguida, a gente vai ter aqui Ibeji e Ere. Olha só, os desenhos bem bacanas. Então, Ibeji e Ere são os orixás crianças, tá? Gêmeos brincalhões e matreiros, são responsáveis por questionar os padrões e as leis estabelecidas. Quais são os domínios deles? Jogos, ilusões e trapaças. O número esotérico deles é o 2. E os filhos de Ibeji e Ere, como é que eles se comportam mais ou menos? Você tem um comportamento festivo e despojado. Quando toma uma decisão, não gosta de ser contrariado. Sua mente pode até apresentar dúvidas, mas nunca tem medo de externar essas incertezas e questionamentos, beleza? E assim, a gente vai seguindo por toda a lista dos orixás. A gente vai ter aqui, olha, Yansan, tá? Yansan, só a descrição dela. De temperamento ardente e impetuoso, Yansan é a rainha dos raios e guia dos eguns, os espíritos desencarnados. Amante de Xangô, suas paixões são avassaladoras e imprevisíveis. Os domínios vão ser raio, paixão e espíritos. Aqui tem uma pequena falha, acredito eu que seja uma falha, né? Porque aqui o número esotérico da Yansan tá como 2. Que é o número do Ibeji, que a gente viu ainda agora, né? Do Ibeji e do Ere. Então aqui eu acredito que o número esotérico seja 3, tá? E o mesmo detalhe acontece aqui no próximo, que é o Obaluayê. Ele coloca aqui o número esotérico como 2, mas pra gente fechar certinho aquela conta dos 8 orixás, teria que ser 4, tá? Mas vamos lá. Aqui tem o Obaluayê, né? Deixa eu mostrar aqui o desenho dele. E quem seria ele? É o curandeiro, o orixá da saúde, das doenças, mas também das maldições. E os domínios dele vão ser cura, doenças e maldições, né? Então assim, de novo, cada um desses poderes vai ser explicado aqui com alguns exemplos para vocês terem uma ideia do que é possível fazer, tá? Em seguida, a gente vai ter a Iemanjá, olha aqui o desenho dela, Iemanjá, com o número esotérico 5,
né? Aí aqui a gente vai retomar a contagem normal para bater os 8, né? Por isso que eu acho que aqueles dois foi um erro no livrinho, né? Um errinho no livro. E aí Iemanjá é a matriarca, a orixá das águas, mãe de todas as outras divindades e protetora dos navegantes. E os domínios dela vão ser água, amor e orientação, beleza? Seguindo adiante, teremos aqui Oxóssi. Olha só, esses desenhos de verdade estão bem bacanas, eu gostei muito. O Oxóssi é o caçador, é o orixá protetor das matas, que abençoa o ciclo da natureza e a protege dos inimigos. Domínios: animais silvestres, pontaria e matas, tá? Número esotérico 6, a gente quase fechar aqui a nossa lista dos orixás. E o sétimo, né, o número esotérico 7, seguindo adiante aqui na nossa lista, é justamente o Xangô. Olha lá. O Xangô é o juiz, o orixá protetor das causas justas, que sentencia com a frieza e dureza de uma rocha. Domínios de Xangô: remorso, verdade e rocha, tá? E para fechar a nossa lista aqui dos orixás, a gente vai ter Exu. Olha aqui o desenho do Exu, tá? E quem seria ele? Exu é o mensageiro, tá? Aquele que faz a ponte entre os homens e os outros orixás, apegado aos humanos. Exu guarda as aldeias, as casas e os templos. Domínios de Exu: velocidade, como todo bom mensageiro, né? Obstáculos e comunicação. O número esotérico do Exu é 8, e assim a gente vai fechar o ciclo, né? De por que, na minha interpretação, por que a gente usa um D8 aqui no sistema? Justamente para cada orixá ter o seu número esotérico. Eu não sei se essa questão dos números, ela de fato existe, né, na religião, ou se foi uma coisa criada para o jogo, enfim, se eu de verdade não sei. Mas, em termos de mecânica, casa certinho, porque você vai ter esses 8 orixás, cada um associado a um dos números do D8, um dos resultados do D8, beleza? Então, com isso, a gente vai fechar esse capítulo 5 aqui dos orixás. Já estamos, como eu falei, na reta final do Áureos, tá? Na próximo vídeo a gente vai abordar já o capítulo 6, que vai tratar de lendas, boatos e causos, beleza? Então, quem assistiu até aqui, muito obrigado, espero que vocês estejam curtindo. Deixa aí o seu like, seu dislike, seu comentário, e a gente se encontra na próxima resenha.